Bom, galera, para exemplo final de resumo, eu quero fazer uma observação sobre as variáveis que medem a distância entre objetos. Então, vamos imaginar que você queira alterar a posição desse cubo com base na distância em relação a esse empty. Então, você vai escolher lá o eixo que você quer alterar, vou adicionar aqui um driver, tá bom? Você vem aqui na variável, cria uma variável de distância, dá um nome ali para ela, vou chamá-la de D. Coloco aqui os objetos para serem avaliados, né? Então, vou pegar o meu empty e vou pegar aqui o cubo. Beleza, eu tenho a variável que mede a distância entre o cubo e esse empty. E agora eu vou colocar essa variável no meu campo de expressão. Assim, agora a minha altura, né, no eixo Z, ela é igual à distância entre esses objetos. Então, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Ó. Vou colocar na visão frontal para vocês visualizarem melhor. Quando eu movimentar esse empty, eu fiz um erro aqui. Eu coloquei o driver no empty, era para ter colocado aqui no cubo. Bom, para não perder esse driver que eu já criei, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse driver. Agora eu venho aqui no cubo e colo esse driver, tá bom? E agora eu venho aqui nesse e apago o driver que eu criei ali, Alt D, e vou apertar o Alt G para voltar aqui, beleza. Então, muito bem. Então, quando eu alterar esse controlador, ó, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui no driver, ó, deixa eu mandar ele atualizar. Aí. Muito bem. Então, você criou lá a variável de distância, tudo mais. Então, agora você vai pegar o seu objeto para alterar a distância. Aí, presta atenção no seguinte, ó. Eu movi até aqui, o cubo subiu até aqui. Agora, o que vai acontecer? Quando eu alterar o meu empty novamente, ele não vai pegar aquela posição inicial do cubo. Ele vai pegar essa nova posição atual, tá bom? Então, se eu retornar o meu empty ali para o centro, que era a posição inicial, o cubo vai continuar subindo, tá bom? Eu não consigo mais descer o cubo para cá, porque agora ele está sempre avaliando essa distância agora. Ó. O empty aqui embaixo e o cubo lá em cima. Ele não está pegando a posição inicial para avaliar a distância. É sempre a posição atual. Ó. Se você quiser criar aquele sistema de fazer o objeto voltar à posição inicial, conforme a distância, o que você precisa fazer é usar um outro objeto para referência dessa posição inicial. Então, o que eu vou fazer? Vou retornar esse objeto aqui no centro, Alt G, deixar aqui no centro. E agora eu vou adicionar um outro objeto para representar a posição inicial do cubo. E aqui eu vou colocar um outro empty aqui também, na forma de um cubo. Eu vou diminuí-lo para cá, colocar um valor de 0.1. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o cubo, eu venho aqui no driver, venho na variável e vou alterar a distância para avaliar em relação ao outro empty que eu criei. Agora o cubo desceu para cá. Só para facilitar aqui um pouquinho, eu vou ativar o X-Ray aqui do empty que eu coloquei. Deixa eu ativar o X-Ray aqui também. Ó. Pronto. Aí agora o que acontece? A distância desse cubo aqui, a distância para o eixo Z é avaliada em relação a esse empty e esse empty aqui ó, no centro. Se eu movimento aqui, o cubo sobe. Se eu movimento esse empty, o cubo sobe também. Então eu vou deixar esse cubo aqui parado, que vai representar a posição inicial do cubo. E agora eu só movimento isso daqui. Ó. Quando eu movê-lo, olha o que acontece agora. Ele avalia a distância ali, ó, tá bom? Agora eu estou avaliando a distância em relação à posição inicial, usando aquele objeto de referência. Então fica o alerta aí, ok? Se você quer medir distância em relação a uma posição inicial, coloca um objeto de referência, tá bom? Se você quiser trabalhar de forma aditiva, você trabalha igual eu mostrei para vocês inicialmente, usando o próprio objeto para medição de distância. Muito bem, agora vamos imaginar o seguinte, eu não quero apenas alterar a posição com a distância. Eu quero fazer o cubo girar enquanto ele sobe. Tá? Então eu vou usar essa distância para controlar também o parâmetro de rotação do objeto. Então eu vou escolher aqui o eixo de rotação que eu quero alterar no cubo e vou adicionar um driver. Vou colocar aqui no eixo X. Add single driver. Só que daí tem o seguinte. Como eu quero usar a mesma
a mesma distância que eu estou usando para alterar a posição, eu quero usar o mesmo driver. Então é mais fácil eu já pegar o driver aqui, copio o driver e cola aqui também. Aí agora já tem automatizado para mim, ó. O cubo está girando enquanto sobe, de acordo com a distância. Ó. Lembrando para vocês, tá? Não esqueçam, o valor de rotação são dados em radianos aqui nos drivers, não trabalha com graus. Tá? Mas eu não vou falar disso agora, depois eu faço um vídeo sobre isso. Tá? Eu não estou preocupado com o valor, só estou preocupado em girar o objeto ou não. Mas fico alerta. Ângulos e graus aqui com drivers, você trabalha em radianos, valores em radianos. Muito bem. Aí eu quero fazer o seguinte, ó. Eu não quero que o cubo gire com o mesmo valor da distância. Eu quero criar um fator para alterar a rotação do cubo. Por exemplo, aqui, ó. Vem aqui no drive do cubo. Eu posso querer o cubo girando 2 vezes a distância, ou 3 vezes a distância, ou 5 vezes, ou 10 vezes. Enfim, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar agora uma variável para representar esse fator, né, de rotação, vamos chamar assim. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui o meu empty e eu vou colocar uma propriedade nele para controlar um fator de rotação. Ok? Eu já estou usando ele para controlar a posição, a rotação e tudo mais, então eu já coloco uma propriedade nele. Tá? Vou colocar aqui. Então, vem aqui no empty, vem aqui nas propriedades de objeto, para a propriedade aparecer aqui. Né? Deixa eu já minimizar. Vem aqui em Custom Property. Ok? Se você quiser relacionar o fator de rotação com uma propriedade, escolhe aqui a propriedade que você quer. No caso, eu vou criar uma propriedade independente. Então, Custom Property, Add. E agora vem aqui, vamos editar. Eu vou chamá-la de fator de rotação. Tá bom? Eu vou deixar com casas decimais aqui mesmo. O menor valor... Aqui é o seguinte, eu vou deixar em 0 para diminuir. Tá bom? Aqui, assim, para parar a rotação. Se, por exemplo, a rotação vezes 0 é 0. Então você cancela a rotação do objeto. Aqui o valor máximo, eu vou colocar o fator máximo em 10. Tá bom? E agora a dica aqui é fator de multiplicação para rotação. Ok? Aperto OK aqui. Eu tenho minha Custom Property aqui, ó, o fator de rotação. Minha dica está lá, se eu deixar aqui. Então, beleza. Você criou sua Custom Property aqui para alterar o fator de rotação. Eu já vou aproveitar, copiar aqui o DataPath, tá bom? Volta lá no driver. Vem aqui no driver. Agora eu vou criar uma outra variável para esse driver aqui. Vou chamar aqui de FR, tá? Fator de rotação. Single Property, uma propriedade de objeto. Eu pego o objeto empty1 ali, que foi onde eu criei a minha Custom Property. E agora eu colo aqui o DataPath que eu copiei da propriedade. Agora tem a minha variável com o valor da propriedade. E volto aqui na expressão do driver e troco aqui esse 10 pelo meu fator de rotação. E pronto. Aí agora o que acontece? O fator de rotação está 1. Então a distância vezes 1 é a distância. Então ele vai girar com o mesmo valor da distância. Se eu colocar 2 aqui, distância vezes 2, o dobro. Agora gira um pouco mais rápido. Se eu colocar o fator 5, distância vezes 5, vai girar mais rápido ainda. Ó. Se eu colocar o valor 10, ele gira mais rápido ainda, ó, né? Fica bem doidão ali. Aí é o seguinte, ó, eu vou fazer uma alteração aqui na Custom Property. Eu vou colocar o valor negativo, mais 10 e menos 10. Porque assim eu posso fazer ela girar para um lado e para o outro. Deixa eu colocar aqui ó, um fator baixo para vocês verem. Vou colocar 2 aqui. Ó. 2, repara ali, está girando. Ó, deixa eu colocar na visão lateral aqui. Quando eu alterar o empty, você vê que ela está girando aqui, ó, nessa direção. Ok? Agora quando eu colocar menos 2, deixa eu alterar aqui, menos 10. Ok. Agora quando eu colocar aqui menos 2, você vê que ele vai girar para o outro. Ó. Percebeu a diferença? Ó?
está girando aqui em relação para a direita. E agora quando eu coloco positivo, ela está girando para a esquerda. Ok? Enfim, é isso. Ó. Então você pode criar o controlador da maneira que você quiser. Então vamos só fazer alguns ajustes finais aqui. Deixa eu tirar isso daqui que eu não quero mais usar. Aí é o seguinte, ó, vou só afastar aqui a distância um pouquinho. Eu quero fazer o seguinte, eu quero deixar o cubo sempre alinhado aqui no eixo Z com a posição de referência. Se eu alterar a distância aqui, a posição de referência, o cubo não vai acompanhar. E eu prefiro deixar isso aqui alinhado, tá bom? Para ter noção de onde o cubo está subindo e descendo. Então eu vou fazer isso com parents, tá? Eu vou adicionar aqui um outro empty. Eu vou colocar o arrows mesmo, com os eixos aqui, para facilitar posicionamento, indicação. Eu vou aumentar aqui para 3, o tamanho dele. E deixa eu retornar isso aqui tudo para o centro, aqui, para a posição inicial. Então vou colocar esse empty apenas para controlar a posição de referência e o cubo. Vem aqui, faz o parent lá. Eu quero deixar o controlador livre aqui. Ó. Então o que vai acontecer agora? Quando eu puxar o parent, ó, você vê que ele está alinhando o cubo e o cubo de referência ali, ó, no eixo Z. Então vou posicionar aqui, ó. Agora quando eu movimento o parent, ó, ele está alterando a posição inicial de referência e o cubo segue ali, ó, conforme a distância. Agora só uma observação final. Vocês reparem que na variável eu estou trabalhando com o old space, ou seja, estou usando a posição absoluta dos objetos no espaço 3D. Mas veja o que vai acontecer quando eu colocar a variação desse empty aqui no espaço local. Bom, isso aqui eu coloquei a rotação. Deixa eu mudar aqui para... Deixa eu colocar aqui no old space novamente. Vem aqui, ó, na posição, no driver de posição. Quando eu alterar isso daqui para o local, o que aconteceu? O cubo ele retornou para cá. Por quê? Qual que é o problema aqui? Bem, não é um problema, né? Mas qual que é a situação? Ó? O objeto aqui, a posição global dele é o quê? É 0. Tá bom? Ele está uma posição 0. Agora, qual que é a posição local desse cubo de referência? É 0 também. Por quê? Eu criei o parent aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Ó. Eu criei aqui no centro, na origem, a posição 0. Quando você altera o parent, você não altera a posição local dos objetos controlados pelo parent. Ó. Tá 0 aqui. Se eu puxar isso aqui para cima, continua 0. Ok? Se eu puxo isso aqui para frente, continua 0. Ou seja, qual que é a distância que ele está avaliando? 0 menos 0 é 0. Então ele vai voltar para a posição inicial. Ok? Agora se eu alterar aqui, ó, tirar do 0, aí ele sobe. Se eu movimentar o objeto propriamente dito, ele também altera a distância. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Aí você tem que definir como você quer avaliar a sua distância. Agora vamos imaginar que eu pego, adiciono aqui um parent para aquele controlador ali. Ó. Vou colocar plane axis aqui. Eu vou criar um parentesco aqui, Ctrl P e beleza. Movendo o parent, eu altero a posição global do objeto. Mas se eu voltar isso daqui para avaliar a posição local também do meu controlador, ó, o que vai acontecer? Quando eu alterar o parent, não acontece nada. Ele só está alterando o que? A rotação, porque a rotação está trabalhando no espaço global. Se eu mudar isso daqui para o local, ó, em ambos, olha o que acontece. Não aconteceu nada. Para eu fazer agora alguma alteração, eu preciso mexer nos objetos aqui para eu alterar a posição local deles. Ó. Tanto aqui ou aqui. Tá? Então fiquem atentos com isso. Tá? Se vocês quiserem alterar, por exemplo, uma posição inicial de referência, trabalhe com os parents e alterem o driver, a variável, para avaliar a posição com o espaço local.
Agora, se vocês quiserem avaliar com a posição absoluta do objeto no espaço 3D, trabalha com o espaço global. Agora, o que você pode fazer aqui também? Ó? Você montou esse sisteminha aqui, ó. Vou selecionar esses objetos e vou duplicá-los. Você pode fazer duplicações aqui agora. Shift D para cá. Ó. Deixa eu restringir aqui. Eu vou colocar mais um ali. Ó. Shift D. Vem aqui no eixo X. Vem para cá. Tá bom? Aí o que acontece? Ó? Uma coisa interessante. Vocês viram que eu deixei o local space. Né? Agora o que vai acontecer? Os drivers aqui estão usando o local space da variável. E quando eu alterar esse controlador, ó, eles estão copiando a distância. Mas se você quiser, você pode pegar um outro driver aqui, ó, e mudar. Fazer alteração com a transformação world aqui, ó, do controlador principal. Vou mudar tanto da rotação e da posição. O que vai acontecer agora? Ó? Quando eu movimentar o parent, eu só altero um, eu não altero os outros. Eu posso mover um com parent ali, e agora eu movimento aqui para alterar os três ao mesmo tempo. Certo? Se você quiser, você pode pegar um outro para avaliar tudo no World Space. Então você pode fazer algumas alterações aí, montar alguns sistemas diferentes. Ó. Tá bom? A distância global já aqui é um pouco diferente, né? Ó, você que altera tudo ali. Enfim, você pode montar alguns sistemas aí e tal. Aí você avalia como você quer trabalhar, mas fiquem atentos com isso, tá bom? Então usem um objeto de referência para avaliar a distância. Fiquem atentos também com os parentes aqui, o espaço de transformação. E é isso.